Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas configurações que podemos estar realizando no navegador do Brave, com o intuito aí de trazer algumas melhorias, tanto na experiência como também aí nas questões que envolvem privacidade. E na realidade, a ideia de estar aqui trazendo essas configurações adicionais aqui no navegador do Brave é justamente porque houveram muitas polêmicas recentes no navegador, como por exemplo já abordei aqui em alguns outros vídeos no canal. O Brave ele já tem diversos recursos voltados à privacidade e segurança, só que com essas polêmicas muito se tem de dúvida sobre se realmente essas coisas funcionam, sobre a privacidade dele é realmente boa, enfim, muitas polêmicas aí sobre o navegador do Brave. Mesmo com todas essas polêmicas, ele continua aí sim sendo um dos melhores navegadores, com recursos que impedem com que o navegador pegue vírus, por exemplo, e que a navegação seja livre aí de diversos anúncios que podem atrapalhar a gente navegando aí normalmente. Sendo assim, eu quero trazer aqui para vocês algumas configurações que podem estar melhorando a nossa privacidade na navegação e algumas outras configurações que podem trazer também uma melhor experiência na navegação em geral ao utilizar o navegador do Brave. Como são coisas simples, mais voltadas à experiência, eu não vou trazer nada muito avançado, sendo coisas básicas e simples, bem práticas de serem feitas. Vou explicar o que cada coisa vai estar fazendo aí no nosso navegador, para que não fique basicamente nenhum tipo de dúvida. Sendo assim, sem mais enrolação, já estou aqui com o Brave aberto com uma configuração padrão, ou seja, o que já vem aí basicamente ativado de padrão em uma instalação limpa do navegador do Brave. Eu estou aqui utilizando o Linux, Big Linux no caso, não vai ter aí muitas diferenças, ele vem com uma outra opção ativada por padrão para a instalação do Big Linux, mas nada muito diferente. Uma configuração e ali outra voltada à aparência do navegador. Sendo assim, vamos começar aqui indo até o menu, depois em configurações, e as duas primeiras abas não são relevantes, sendo assim, vamos direto para o que importa, sendo aqui a opçãozinha de escudos. Aqui em escudos, uma opção que pode trazer mais privacidade na navegação do usuário é essa aqui chamada de rastreadores e bloqueio de anúncios, onde por padrão vem justamente a opção chamada de padrão. No entanto, se você deseja ter mais privacidade na sua navegação, é possível alterar essa opção para deixar mais rigoroso este tipo de bloqueio. Isso vai fazer com que os elementos de sites sejam bloqueados e não sejam carregados ao navegar, trazendo além de mais privacidade, um pouco mais de melhoria na navegação. O único alerta que eu devo fazer aqui para vocês sobre utilizar essa opção, que no caso seria essa chamada de rigorosa, é que sites que dependem exclusivamente de rastrear e identificar algo de você, usuário, seja como, por exemplo, bancos, que devem saber da sua localização ou algo específico de você, usuário, ou do seu navegador, pode ser com que ele não funcione corretamente, ou até mesmo sites que contenham pagamentos de cartão ou outro tipo de pagamento. E aí, como ele deve rastrear algo do navegador, algo do usuário, e você bloqueia isso ao ativar essa opção de rigoroso, vai muito possivelmente ter algum tipo de mau funcionamento desse site. Pelo Brave estar bloqueando esses rastreadores adicionais quando ativada essa opção de rigorosa. Então, eu devo alertar você que fique atento a isso se você utiliza algum site de pagamento, ou um site de banco, ou coisa do tipo. Aí você não conseguiria utilizar o Brave caso você desejasse ter mais privacidade com essas questões de rastreadores. As demais opções aqui vamos deixar para o padrão. E agora, uma coisa que muitos têm dúvida ou sequer sabem como funciona é sobre filtragem de conteúdo. E é interessante porque eu recomendo que vocês não mexam nisso, a não ser que você saiba sobre os tipos de filtros que você vai querer utilizar e se realmente será necessário aí para o seu caso. Isso porque essa opção permite com que nós, usuários, possamos adicionar mais filtros de bloqueio de conteúdo ao navegador, que seja, no caso, um adicional que na realidade o Brave já faz ali de nativo pelos escuros do navegador, que ele já bloqueia nativamente. E esses filtros eles vão trazer mais listas, digamos assim. Por exemplo, o Brave já está bloqueando determinados tipos de anúncio
por padrão, e aí você seleciona filtros e você adiciona mais listas de domínios, listas de conteúdos. Você está dizendo assim, peraí, você já bloqueia tal coisa, agora eu quero que você bloqueie mais coisas. E esses filtros, eles têm muitas coisas que podem serem bloqueados. Isso sim traz mais privacidade, mas novamente corre o risco de ter sites que vão ter mau funcionamento, sites que podem não entrar, não carregar, sites que dependem de determinado tipo de recurso, de determinada coisa do navegador, do usuário, localização, GPS, ou coisa do tipo, pode ser que não funcione, porque esses filtros adicionais vão bloquear esses tipos de recursos. Então depende aí do seu caso de uso, adicionar ou não mais filtros. Agora, uma outra opção que é bem interessante também, quanto à privacidade, é essa aqui que vai fazer com que os sites não possam identificar o idioma do seu navegador. Isso serve para que questões que envolvem a biometria digital, chamada de fingerprint, relacionado ao seu perfil na internet, seja incompleto. Ou seja, seus dados podem ser um pouco mais privados ao utilizar opções como essa, que vão impedir com que sites determinem o idioma do seu navegador, fazer com que o seu perfil online não tenha determinado tipo de exposição, digamos assim. Seu perfil construído pelo Google, ele não vai saber que você utilizou o português brasileiro para acessar o Google. Então já é uma privacidade a mais ao utilizar esse tipo de recurso. Só que aí, claro, traz mais privacidade, só que em contrapartida, ao utilizar isso daí, quando você visitar, por exemplo, sites como YouTube, Google e demais sites que utilizam aí de recursos de localização do usuário, do navegador, eles podem ser redirecionados para suas versões em inglês, porque como padrão, eles não vão ter identificado o idioma do seu navegador, eles vão de preferência, eles vão redirecionar automaticamente para o inglês, por ser justamente o padrão e não ter identificado o idioma do navegador. Então, muitos sites que vocês visitam podem acabar tendo textos em inglês ao invés de automaticamente configurar para o português, porque eles dependeriam de identificar o idioma do navegador, que no caso seria o português, e aí fazer todo o processo ali no site para redirecionar as versões em português. E aí, se isso não for um problema para você nas suas navegações, ativar essa opção pode sim ser viável para trazer aí mais privacidade. As demais opções aqui nos escuros não irei mexer, sendo assim, vamos agora para a seçãozinha de privacidade e segurança. Aqui em privacidade e segurança, existem alguns tipos de recursos que podem ser ativados, como por exemplo aqui a política de manuseio de IP do WebRTC. Já é um tipo de recurso que eu já abordei aqui no canal, então não vou abordar mais especificamente, mas aí, justamente se você quer ter mais privacidade, você vem aqui, clica aqui, muda de padrão para desativar o DP não proxy. E aí você vai ter mais privacidade, onde você vai bloquear ali sites que utilizam do WebRTC, onde podem ter exposição ao seu IP local, o seu IP privado. Isso eu explico em outro vídeo aqui no canal mais detalhadamente. Essas outras opções de utilizar serviços do Google, permitir análise de produtos do Brave, são telemetrias relacionadas ao navegador e você pode muito bem deixar tudo isso daqui desativado, porque são coisas relacionadas à telemetria, o que o Brave quer saber quantos usuários tem ativos, como que está o navegador do usuário, se o navegador está travando, se tem bugs e coisas do tipo. Então, se você quer ajudar o navegador a se desenvolver melhor para o futuro, você pode deixar ativado, se não, você pode deixar desativado sem nenhum problema, não vai mudar muita coisa. Dessa maneira aqui, como vocês estão vendo nas minhas configurações. Aqui no final existe essa opçãozinha aqui chamada de confirmação de segurança, onde olha só o que está escrito. O Brave pode ajudar a você, no caso, ajudar a proteger você de violações de dados, extensões maliciosas e muito mais. O que é isso aqui, basicamente? Você pode utilizar essa opçãozinha aqui ali no botãozinho de confirmar agora, de vez em quando. Não precisa ser tão frequente. Porque o que acontece? Digamos que você já está utilizando o navegador há um certo tempo, você já tem várias extensões instaladas, você tem aí suas senhas salvas, você navegou para caramba, enfim, você instalou algumas coisas, enfim. E aí, essa opçãozinha que serve para você mandar ao navegador, imagine como se fosse um antivírus. Isso também tem no Google Chrome, se eu não me engano, vem aí já do Chromium. E aí, quando você aperta no botãozinho ali, confirmar agora, ele vai fazer uma varredura
no navegador para detectar vírus, malwares de extensões maliciosas ou coisas do tipo que podem estar embutidas aí no navegador. E aí quando você clica aqui, ele já vai excluir automaticamente extensões maliciosas ou muito desatualizadas, e aí ele vai te avisar. Enfim, é bem interessante você fazer isso aqui de vez em quando, caso você utilize bastante extensões ou você tenha instalado bastante coisas aí no seu navegador e que podem ter aí injetado um código malicioso no navegador. Então é interessante que você venha aqui e realmente clica aqui em confirmar agora e ele vai fazer essa verificação de uma maneira semelhante a um antivírus. Aqui na seção de privacidade e segurança não precisamos mexer em muito mais coisas, porque não tem muito mais questões que poderiam ser necessárias para a privacidade e segurança, porque muito já é embutido nativamente no navegador. Outras coisas que envolvem o Tor, enfim, não é muito relevante para o que a gente busca de privacidade e segurança. E aí, partindo para as próximas opções, como aqui na seçãozinha de extensões, temos aqui o Hangouts, Media Router, RabbitTorrent, enfim, temos algumas opções aqui que não são tão relevantes, mas aí depende do seu caso de uso, como por exemplo o Hangouts. O Hangouts, ele aqui é um tipo de recurso que você vai acabar tendo que deixar ele ativado para utilizar o Discord, por exemplo, o Zoom, o Google Meet, esses tipos de softwares, esses tipos de aplicações que necessitam de compartilhamento de tela e recursos relacionados a isso. Ele até dá uma explicaçãozinha ali na descrição, na opção, por que você deveria deixar ativado ou não. E aí você deixa, por exemplo, o Hangouts ativado caso você utilize esses tipos de aplicações. O Media Router você pode também deixar ativado. O RabbitTorrent eu não recomendo que vocês deixem habilitado, porque essa questão de torrent do navegador breve é horrível, não é muito bom, não. Vale mais a pena utilizar uma aplicação específica. E o Advine é uma coisa que envolve a utilização de Netflix ou algum tipo de aplicação que envolve streaming de filmes, de séries. E aí o Advine ele é necessário você deixar ativado, senão ele não deixa você assistir séries em aplicações como a Netflix e tal, porque é necessário essa questão de DRM, de direitos digitais no navegador, e aí você também tem que deixar ativado. Caso você tenha problema, muitas vezes nem precisa deixar ativado, porque às vezes eles não detectam isso. Então faz o teste, deixa desabilitado. Se você não conseguir utilizar, aí vem aqui e habilita, mas normalmente não dá nenhum tipo de problema quando você deixa isso daqui desabilitado. Então, basicamente, resumindo, deixa o Hangout desabilitado se você utiliza o Discord, e também o Media Router você deixa habilitado. O RabbitTorrent eu recomendo que você desabilite, porque ele não é muito bom. E o Advine você só habilita se você estiver tendo aí algum tipo de problema com streaming. Aliás, voltando aqui para a seçãozinha de Web3, o que nós podemos fazer aqui nessas questões de extensões, além de desabilitar lá para perguntar e tudo mais, aqui nessas duas opções de carteira Ethereum padrão e carteira Solana padrão, o que nós podemos fazer é desabilitar elas colocando em extensões sem fallback. Quando nós colocamos aqui em extensões sem fallback, elas basicamente são desativadas por padrão. Então elas não consomem recursos do navegador, elas basicamente são desabilitadas. Então, além de colocar aqui essas questões de extensões sem fallback, e lá embaixo colocar para perguntar e desabilitar, enfim, você pode deixar sim mais fluido aí a sua navegação. Tanto como aqui nessa linha de IPFS, podemos deixar, ao invés de perguntar, também deixar desativado. Não vai mudar muita coisa se você não utilizar os recursos aqui do IPFS, então mesmo deixando em perguntar ou desativado, não vai mudar basicamente muita coisa. Porque de qualquer maneira, deixando em perguntar, ele já vai estar desabilitado até que você permitisse o uso do IPFS. Chegando aqui nas etapas finais, vamos aqui em sistema, e aqui em sistema vamos desabilitar e habilitar aqui algumas coisas importantes, como por exemplo, essa opçãozinha aqui de continuar executando os aplicativos de segundo plano quando o Brave for fechado. E por padrão, ele já vem habilitado, mas eu recomendo fortissimamente que você desabilite essa opção, senão logicamente, quando você fechar o navegador, ele vai continuar executando, não precisa nem explicar muito, e isso consome muitos recursos do seu navegador. E outra opçãozinha bem interessante é essa daqui, chamada de usar aceleração gráfica quando disponível. Eu não vou explicar detalhadamente aqui, porque eu já expliquei em outro vídeo, que vou deixar nos cards, nos links no comentário fixado para vocês, relacionado a essa questão de aceleração gráfica. Eu já expliquei bem detalhadamente em outro vídeo, e aí vai de você ativar ou não, dependendo do seu caso de uso. Como também aqui é a seçãozinha de desempenho chamada de economia de memória, que eu recomendo fortissimamente também que vocês habilitem. Agora, para que a gente realmente finalize na questão de experiência de navegação, vamos voltar aqui em aparência, e porque aqui em aparência nós podemos
trazer aqui uma limpeza a mais, digamos assim, no navegador em si, no navegador em geral, digamos, na interface do navegador do Brave. E aqui nós podemos desabilitar o que nós não queremos que seja exibido aqui na interface do navegador, como o negócio do Brave Wallet, do Brave Rewards, da barra lateral, dos favoritos, enfim, muitas coisas que podem acabar poluindo a interface do navegador. E o que eu gostaria de deixar desabilitado para uma navegação limpa seria basicamente as seguintes opções. Essa aqui de Brave News, Brave Rewards, da carteira do Brave e da barra lateral. Porque essas opções deixariam assim mais limpo a navegação. Mas claro, vai depender de você se você utiliza alguma dessas opções e deixar habilitado para que não interfira na sua experiência. Como eu não utilizo muito dessas opções, eu acabo deixando desabilitado para deixar mais limpo, como também é a opçãozinha de página inicial, que é aquela casinha que fica lá do lado. E assim eu consigo ter aí uma experiência de navegação muito mais limpa, muito mais interessante, com algumas questões desabilitadas, como da wallet, enfim, muitas questãozinhas que são bem interessantes. E só para finalizarmos e deixar realmente bem mais explicado sobre essas questões de privacidade e segurança relacionadas ao navegador do Brave, é que, por exemplo, aqui nesse site de privacytests.org, ele faz aqui um experimento envolvendo diversos navegadores, onde ele aponta o que navegador tem de bom relacionado a essas questões de privacidade e segurança em cada navegador. E é interessante nós vermos que aqui o Brave ele ganha de lavada contra os diversos outros navegadores. Então, por exemplo, no navegador do Google Chrome, eu daria aqui algumas dicas, algumas recomendações de extensões a serem instaladas no navegador para trazer mais privacidade e segurança, como uma extensão do Malwarebytes, ou uma extensão de, enfim, diversos outros tipos de recursos que poderiam ser utilizados através de extensões. Só que aí, no caso do Brave, nós não precisamos utilizar nenhum outro tipo de extensão a mais para trazer mais privacidade e segurança, porque ele já tem muitos recursos nativos por padrão. Então, nós conseguimos reutilizar, no caso, recursos que estariam sendo consumidos em outros navegadores aqui no Brave. Então, não precisamos estar instalando diversas extensões para bloquear anúncios, para bloquear recursos, trazer mais privacidade e segurança, porque o navegador já tem embutido por padrão no seu navegador. Então, é bem interessante isso. Então, com essas questões, ele continua assim sendo um bom navegador, mesmo envolvido em muitas polêmicas. E aí cabe a noção de uso, se você vai querer utilizar ou não o navegador, utilizando essas questõezinhas a mais. Não tem muito o que ser habilitado, desabilitado, porque novamente ele já tem muitos recursos por padrão já embutido nativamente. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.